Fala aí pessoal, uma boa noite. Exatamente meia-noite e hoje é Dia das Mães. E eu decidi gravar esse vídeo para falar algumas coisas importantes e profundas. Se você deixar essas palavras, penetrarem em você e você realmente ouvi-las e colocá-las em prática, eu garanto, cara, que você vai ser diferente. E eu tô aqui em outro estado, eu tô no Rio Grande do Sul, e apesar das circunstâncias, né, pessoal, porque como todos sabem, aqui tá acontecendo uma enchente. Inclusive eu tô ajudando, estou sendo voluntário na minha igreja para abrigar as pessoas que estão sendo atingidas aqui com a enchente. Tem o Lago do Laranjal, Lagoa dos Patos e, bom, tem outros rios que estão enchendo e estão desabocando, não sei se essa é a palavra certa a se dizer, na cidade. E o vento está contrário à cidade. Ou seja, né, a água quer ir embora, porém o vento está impedindo. E eu não sei o que o futuro prepara aí para nós, mas sinceramente, vendo agora, eu não acho que vai ser tão grave. Mas tudo pode acontecer. A previsão é que, sim, 30 pessoas se abriguem na igreja. E eu vou estar lá para servir, afinal Cristo, ele fala que ele não veio senão servir, né, a nós. E se o homem ao qual nós servimos, a qual é santo, veio para servir, quem somos nós, né, pessoal? Eu tenho o maior prazer e é muito nobre o ato de servir, né? E eu me sinto honrado de poder fazer isso. Mas a questão aqui, pessoal, é que eu tô em outro estado, tô no Rio Grande do Sul, a título aí acadêmico, a título de faculdade. Estou fazendo faculdade de engenharia eletrônica e quem me acompanha, né, que acompanhou o canal em si sabe, acompanhou meus vídeos em que eu saí de São Paulo. Antes de eu vir aqui para a faculdade, eu prestei um concurso público, porém não passei. Ele era a outra possibilidade de me fazer ficar em São Paulo com minha mãe, com minha família, com meus colegas e eu ter ali uma remuneração, né, concurso do Banco do Brasil, porém não passei. E aí eu vim para cá, pro Rio Grande do Sul. Me hospedei aqui, Deus tem me honrado grandemente, tem me sustentado, sabe, pessoal? Tanto espiritualmente, fisicamente, mentalmente, financeiramente. Deus é incrível, pessoal. Deus é muito bom. E uma coisa que eu sempre observei, né? Nessa empreitada de eu sair lá de São Paulo e vir para cá pro Rio Grande do Sul, estudar, isso deu para minha mãe, né, abriu uma coisa, uma possibilidade, não uma possibilidade sim, mas uma coisa que antes ela não podia fazer. Eu não tenho palavras. Geralmente, quando a gente está jogando, tem mapas que a gente não consegue avançar porque a gente não conquistou certas coisas. E minha mãe não conseguia avançar em um mapa porque ela não tinha certa conquista. Falando bem coisa de nerd assim. A conquista era que eu saísse da casa da minha mãe e viesse para cá fazer faculdade em outro estado. E com essa conquista, minha mãe ela avançou e ela pôde falar uma coisa. Ela ganhou a propriedade de poder falar. O meu filho, ele estuda em outro estado, né? E nós, que somos da geração Z, né, de 2000 para cima, a minha mãe, acho que ela nem de geração Y ela é abaixo de geração Y. Nós, acredito que não temos, assim, aquela vontade enorme por falar, não, meu filho está em outro estado, longe de todo mundo fazendo faculdade. Até porque a geração de nossos pais, eles tendem, assim, no meio social, a ter uma certa competição, de certa forma, ainda mais por parte das mulheres, que é minha mãe. Então, quando minha mãe, ela ouve, geralmente, né, pessoas dizerem com propriedade, enchendo a boca para falar, geralmente as classes mais ricas, que o meu filho tá lá em Campinas fazendo faculdade, meu filho tá lá no Rio Grande do Sul, meu filho tá lá no Nordeste fazendo faculdade. E minha mãe, ela sempre teve apreço por ouvir essas mães falarem assim dos seus filhos. Ela via que a mãe, né, que estava falando aquilo, ela sentia orgulho.
E minha mãe, de certa forma, né, o ser humano em geral, ele sente ciúmes por isso e ele almeja falar aquilo, ele enseja. E a minha mãe, ela sempre teve essa vontade, por mais que ela nunca disse. Mas ela sempre falou pra mim, Léo, estuda, passa por uma faculdade. Bom, aquele negócio clássico, né? E a gente sabe que a nossa geração possibilitou diversas oportunidades, o marketing digital é o principal delas, e também, né, meios de sorte também, que tem o trade também, só que é 1% aí da população que consegue vencer aí nesse caminho. Mas a questão é que, como a faculdade, você se formando, você tendo ali um emprego seguro, você tem segurança, né, pessoal? Diferente, por exemplo, da internet, do marketing digital, que você depende ali, tá ligado, do mercado. E Deus aí me honrou com essa oportunidade, fiz o Enem, passei com a nota e vim aqui para outro estado. E eu vim com sangue nos olhos, pessoal. Eu vim com sangue nos olhos porque eu não tô aqui para brincadeira, manos. E é triste, né? Porque eu tô aqui para estudar, mas infelizmente teve essas enchentes, teve greve da faculdade. Isso tudo fez com que o meu semestre foi conturbado, o meu semestre, né, atual. De 4 disciplinas eu passei só em uma, as outras 3 estão em greve. E, mano, tá sendo bem paia, mas a questão é que eu tô no terceiro semestre e os 2 primeiros semestres foram semestres bons, que eu dei tudo de mim e eu passei, cara. E eu me orgulho por isso, cara. Eu fico feliz por eu ter feito isso. E eu fico feliz porque eu tô aqui nessa cidade fazendo o que pessoas que lá em São Paulo estão achando que eu tô fazendo. Eles confiam em mim, eles colocam suas expectativas em mim, por mais que não devam colocar, por mais que a gente não deva colocar expectativas no ser humano, pessoas colocam em mim. E isso é uma técnica, né? O livro, como influenciar pessoas, traz essa técnica. Você atribuir à pessoa uma conduta para que ela siga. Então, se você fala para uma pessoa, mano, eu gosto que você sempre traz esse alimento gostoso pra gente. Ele vai se sentir na obrigação de sempre manter aquela conduta. Então, fazem isso comigo. Pô, Léo, você é incrível, você tá aí estudando. Eu tô estudando, pessoal. Eu tava comentando com meu colega de quarto de outras pessoas, né, que são filhas de pessoas, assim, da mais alta classe social, que pagam um apartamento pro filho. O filho tem tudo, pessoal. E ele tem uma faculdade federal. Você acha que ele estuda? Ele não estuda, mano. Ele faz tudo. Usa drogas, bebidas, festas, mas não estuda. Entendeu? Então, a gente tem que cair na real às vezes. Que a gente, por mais que pareça que nós estamos fazendo o normal, por mais que pareça que nós estamos fazendo o mínimo, que é estudar, que é sentar, que é fazer aquilo que você foi destinado, o fito que você veio. Não é o mínimo, não é o normal, né? Outros seres humanos fazem com que isso não seja normal. E você tem que se orgulhar por isso. Você tem que se observar e notar que a sua família tem orgulho de você. Mas, Léo, por que você tá falando isso? Eu tô falando isso pra te instigar, cara. Eu tô falando isso pra te motivar. Eu quero me abrir aqui com vocês, né? Quem é longe aí, né, no canal, sabe que eu tenho um vídeo antigo falando sobre meu irmão. Eu tenho 3 irmãos, e ele faleceu. Quando ele era vivo, ele me defendia do meu outro irmão, que até hoje é meio doido assim da cabeça, em quesito de ignorância também. E ele às vezes me ameaçava de me bater, de ficar brigando comigo sem motivo às vezes, e eles brigavam. E eu via, né, esse irmão sempre ganhar as lutas, sempre ganhar as lutas, e ele me defendia. Eu era o irmão mais novo. E aí eu também tinha ele como um símbolo paterno pra mim, porque em momentos que era meu aniversário, por exemplo, ele que me presenteava, enquanto meu pai às vezes não aparecia. E, mano, ele era um exemplo pra mim, mano. Eu amava ele. E minha mãe, ela perguntava pros outros filhos, né, incluindo a mim, por que que nós não éramos igual a ele. Ele lavava a louça, ele trabalhava, ele honrava minha mãe. E ela perguntava o porquê da gente não ser igual a ele. Mano, e aí depois eu descobri, né, depois, quando ele faleceu, o falecimento dele adveio de um crime que ele foi cometer.
foi assaltar uma senhora e aí atacou a asma dele e acabou que ele se foi, o meu irmão. E aí eu descobri que ele era envolvido no crime. É, o meu irmão era um homem bom, com intenções boas, só que ele fez da pior forma possível, pelo jeito fácil de se ganhar dinheiro. E isso foi lastimável, lastimável. E minha mãe, foi uma perda enorme para minha mãe. Desde então, eu poderia, cara, usar a morte do meu irmão pra fazer tantas calamidades nesse mundo, cara. Eu poderia, mano, atirar o casaco, velho, e usar isso como justificativa pra ser um lixo de ser humano, um lixo de filho, pra eu me enfiar em bebida, pra eu me enfiar em droga, pra eu me enfiar em casuais, pra eu virar pai aos 17 anos. Poderia fazer tanta coisa, cara. Só que eu não fiz, mano. Eu usei a morte do meu irmão como um pontapé para eu ser melhor do que ele, com humildade, com humildade. Eu acredito que hoje eu consegui superá-lo, mas eu sempre, cara, sempre tive por esse objetivo, ser melhor do que ele, ser melhor do que ele foi, dar o orgulho à minha mãe mais do que ele deu, entendeu? Mano, depois disso, eu conheci a Deus, eu conheci a igreja, eu comecei a servir a Deus. E servir a Deus vai além, né, da minha mãe, claro, ela me ajudou nesse caminho e glória a Deus por isso. Mas o buscar a Deus, a gente sabe, né, a palavra diz que a gente não pode colocar o amor dos pais, né, à frente do nosso amor a Deus e nem nossos pais e nem os pais com seus filhos. E eu buscar a Deus, eu renunciar à bebida, renunciar a drogas, renunciar garotas, renunciar oportunidades de se relacionar sexualmente. Mano, tudo isso para agradar a Deus acaba, como diz em Samuel também, quando Samuel crescia ali, né, quando Ana, a mãe dele, consagrou ele, fez voto de Nazireu com ele crescia e ele agradava a Deus e a palavra vai falar que consequentemente ele agradava os outros. E, mano, sim, eu agrado muitas pessoas no meu ciclo social e principalmente a minha mãe. Porque imagina, cara, pra você ser um pai ou uma mãe de um filho que em meio a uma geração de drogas, de funk, de bebidas, de sexo casual, ele não faz nada disso. Ele não fica levando garotos pra casa e ele segue a Deus e ele tá fazendo uma faculdade. Mano, eu ficaria orgulhoso, sabe? E eu quero dizer isso pra você que, mano, o melhor presente que você pode dar pra sua mãe, irmão, é você agir como tal. É você agir como um filho. Mano, se pergunte, cara, se se você tivesse uma filha, o garoto que fosse namorar ela, como você gostaria que fosse esse garoto? E aí, esse garoto teria que ter bons pais, né? Ele teria que dar orgulho, né, aos pais. E da mesma forma, os pais de uma garota que você vai conhecer pensam da mesma forma sobre você. Mas eu fiz uma analogia muito doida agora. Só que, mano, por favor, cara, honra sua mãe, honra seu pai. Você que tá na casa dele, não fique com impaciência com sua mãe, com seu pai, cara. Eu já fui já um período da minha vida muito impaciente com a minha mãe, de ficar brigando toda hora. Porque parece doideira também. São situações que parece que sempre pedem isso, mas eu sempre tento evitar. E pessoal, eu sei como funciona. Eu sei que tem famílias que fazem o terror na vida dos filhos. E uma coisa que eu aprendi nessa vida é que pessoas de sangue sempre vão ser perdoadas por nós. Sempre. É doido isso. Talvez você algum dia perceba. E é sempre assim, mano. E talvez a sua mãe ou seu pai possa fazer um inferno na sua vida, possam ser tóxicos com você. Mas uma coisa eu aconselho a você, cara. O melhor presente que você pode dar de Dia das Mães pra sua mãe, mano, é você dar orgulho a ela. É você ter a confiança dela.
entendeu? E mano, eu sei como é você fazer tudo isso e a sua mãe ainda por cima fazer comparação com o filho dos outros, falar, olha, o filho de outra mãe faz isso e você não, sendo que você não bebe, não fuma, você busca Deus, você estuda. E o outro ele pode beber, fumar, não busca Deus, mas a sua mãe ela simplesmente viu uma característica e falou, olha, ele tem aquela característica, você não. Mano, acontece, é normal. Mas se a sua mãe não te falou, eu te falo agora, cara. Você está fazendo o que nenhuma pessoa faz normalmente. Sabe que a maioria dos filhos decepciona os pais e o fato da gente orgulhá-los, isso é muito diferente. Às vezes nossos pais não valorizam, mas Cristo, ele valoriza e ele nos contempla. E nós receberemos nosso galardão lá no céu por isso, cara. Minha mãe tá em São Paulo, eu tô aqui em Rio Grande do Sul, ajudando pessoas nesses alagamentos e nesse caos, né, total. E, bom, mãe, feliz Dia das Mães. Eu, eu quero te aposentar, eu quero ter uma boa vida financeira para pagar coisas para você, retribuir tudo que você me fez. Porque se eu tô aqui, pessoal, fazendo faculdade em outro estado, é porque ela tá me ajudando, sabe? Eu nunca vou conseguir verbalizar o sentimento que eu tenho pela minha mãe. Eu nunca vou conseguir verbalizar o sentimento de gratidão e vontade que eu tenho de ser o melhor para ajudá-la. Eu não consigo. Eu espero que você chegue nesse estágio também. Portanto, repense suas atitudes, cara. Trate ela com mais paciência. Veja se você está saindo para festas, se você está voltando tarde, se você está voltando bêbado, drogado. Veja isso, irmão. Mais importante do que nossos pais e nossas mães é nosso relacionamento com Deus. Eu espero que tenham gostado desse vídeo, cara. Que tenha entrado em um estado reflexivo, pois esse é o objetivo. E você pode simplesmente ignorar tudo que eu disse ou pode repensar muitas coisas e melhorar. E dar um ótimo Dia das Mães, que talvez não seja hoje, pelo seu estado atual. E aí você vai ter um ano para mudar tudo isso e poder dar um Dia das Mães digno para ela, tá? Tamo junto, vou dormir. Amanhã, hoje na verdade, né, que é depois de meia-noite, tenho que acordar de manhã. Eu tenho que ir para a igreja, servir o pessoal, né, que estará abrigado. E Deus nos dará graça, pessoal. Tamo junto.